O Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFO divulgou o edital do processo de seleção de candidatos para a turma de 2015. Serão abertas 42 vagas. O período de inscrições começa no dia 10 de setembro e vai até 23 de setembro. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo Serviço de Encomendas Expressas, mas há atendimento para esclarecimento de dúvidas no endereço Avenida Maranhão, sem número, Bloco 2C, Sala 2C54, Campus Umuarama, Uberlândia. Os documentos, formulários e instruções estão disponíveis na página do programa www.pgpsi.ufo.br. Cresce o número de pessoas que viajam de avião. É o que aponta uma pesquisa do Ministério do Turismo. Confira mais informações na reportagem. O movimento não para. Seja no embarque ou no desembarque, é possível perceber a preferência das pessoas em viajar de avião. Escolha que tem explicação. Segundo o estudo do Ministério do Turismo, cerca de 63,2% de viajantes brasileiros consideram o transporte aéreo como a melhor opção para se deslocar. Sem sombra de dúvida, o avião é o meio de transporte mais seguro que existe, né? Se comparados a ônibus, a carro e outras coisas mais, você percebe que ele realmente tem um custo-benefício muito bom. Então a questão da segurança, da praticidade, do conforto e até mesmo do tempo, a economia de tempo hoje que é tão importante, ela se torna no avião mínima. Então acho que isso realmente tem procurado essa preferência maior pelo consumidor. A pesquisa ainda apontou que de janeiro a julho de 2014, houve 324.625 embarques e 323.813 desembarques, alcançando o total de 648.438 passageiros no terminal de Uberlândia, número superior ao mesmo período de 10 anos atrás, que apresentava apenas 159.007 embarques e desembarques. De acordo com dados da Infraero, o crescimento da movimentação de passageiros no primeiro semestre aqui no aeroporto de Uberlândia foi de 346%. E os possíveis motivos que justificam esse crescimento são o turismo de lazer e o turismo de negócio. A minha viagem é só a lazer mesmo. Pelo menos assim 2 vezes por ano eu gosto de viajar para dar uma descansada, né? Bom, o que me trouxe foi o Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e foi um prazer estar conhecendo essa cidade, esse aeroporto, foi uma experiência muito boa. Assim, eu vim a trabalho e quem sabe um dia poder voltar como turista também, que acho que vai ser legal. Tem muitos pontos legais aqui que fazem valer a pena ter essa nova experiência de poder voltar. Segundo o especialista em turismo, outro fator que influencia na escolha em viajar de avião é a maior acessibilidade aos destinos nacionais e internacionais. Hoje é uma mescla. Hoje tem muitos passageiros que ainda buscam o mercado doméstico, né? Esse é o carro-chefe realmente, mas as viagens internacionais, ao pouco, ela vai caindo no gosto do brasileiro. Então, destinos antigamente que eram inatingíveis, como Estados Unidos e Europa, hoje qualquer pessoa pode fazer, ainda sem falar do recurso das milhagens aéreas, que hoje todo mundo tem um cartão de crédito que pode converter isso em passagens. Então, assim, hoje é muito fácil viajar de avião, as facilidades são inúmeras e isso que tem atraído esse público cada vez mais. Lorena gosta muito de viajar. A cada ano ela visita cerca de 10 destinos diferentes e quando vai decidir como se deslocar, não há dúvidas. Avião é sempre mais cômodo, é mais rápido, hoje em dia está até mais barato. Se a gente olhar cidades como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, que fica perto, o avião é mais barato. Então hoje todas as classes sociais conseguem viajar. E já programa a próxima viagem. Eu quero muito ir para o Oktoberfest. Então, Blumenau está no plano. Réveillon, eu estou pensando em passar no Rio. Eu já passei Carnaval, mas nunca o Réveillon. E viagens curtas eu sempre faço. Aí vamos ver para onde eu vou. Um almanaque que conta diferentes histórias de pessoas e locais que fazem parte da cidade de Uberlândia, formado por reportagens de diversos assuntos da cidade, envolvendo locais e pessoas em fatos importantes e inusitados. É o Almanaque Uberlândia de ontem e sempre que chega à sua 7ª edição. E para falar sobre este assunto eu converso com o Celso Machado, que é diretor editorial e o idealizador dessa grande proposta, Celso. Eu até conversava com você antes, que é uma coisa que tem que estar em biblioteca, tem que estar nas escolas, enfim, é parte da nossa história, né? Olha, acho que todo profissional que trabalha em comunicação, ele tem que ter um pouquinho de vaidade, senão ele não trabalharia, né? E a gente tem muito orgulho do almanaque e a gente tem um cuidado, desde a elaboração da capa, para ele ter uma estética bonita, para ele fazer parte
assim, de um objeto de arte mesmo. Então ele promove os artistas locais, né? E o conteúdo, o que é legal no almanaque, é uma forma lúdica, né? Ele conta fatos da história, mas ele é um trabalho essencialmente de memória, né? A gente está vendo aqui, eu estou tentando mostrar para a câmera algumas fotos antigas. Isso aqui é acervo de quem, Celso? É seu, é das pessoas? Como é que é? Olha, grande parte, nós temos parte do acervo na Close, tem parte de acervo que são, mas a maior parte do acervo são das próprias famílias, né? Então a gente pesquisa e a gente então recebe essas informações e tem um trabalho muito grande junto ao arquivo público, junto ao CEDIS, né? A gente faz um trabalho de garimpar mesmo, porque é muito importante tanto a matéria quanto as fotos. Tanto que nesse almanaque nós tivemos o cuidado nessa edição 7 de dar um tratamento fotográfico, porque como as fotografias são fornecidas pelas famílias, tem diferentes tons. Então o que a gente quis agora? Exato, a gente quis dar uma equalizada e essa edição do almanaque você vai ver da primeira à última página o tom das fotografias do preto e branco tá é um padronizado, uniforme, né? Você falou de além das fotos tem matérias. Eu gostaria, não dá para a gente falar em pouco tempo tantas histórias que tem aqui dentro. A gente até conversou um pouco sobre elas, mas conta para a gente o que tem aqui um pouquinho pelo menos. Olha, as matérias são bem diferentes e bem variadas, mas nós temos uma matéria que chama Síndrome das Cidades Bonsai, escrita pelo Dr. Oscar Vigílio, que é um primor em termos de informação e em termos de contextualização. Tem também uma entrevista com o Moacir Franco, que começou a carreira dele aqui em Uberlândia, né? E é uma pessoa, de certa forma, pouco reconhecida. E ele tem uma ligação emotiva e efetiva com a cidade de Uberlândia muito grande, né? Tem outra coisa, a gente que gosta de futebol, né? Quando o Uberlândia tinha 2 times na divisão especial. Acertei a página aqui ou não? Hã? O 15 de novembro e o Uberlândia Esporte disputando aí a primeirona, né? E foi impressionante. O azulão da Vila Operária. Esse jogo Uberlândia e 15 de novembro no Parque Sabiá em 1985 teve mais de 20 mil pagantes. Caramba. Você imagina isso, época boa, hein? Tem que voltar essas épocas, né? O que mais, Celso? O que tem aqui? Vamos lá. Tem a história do Butantã também, que é muito interessante. Famoso, né? Butantã. Famoso, né? Butantã. Aquela que você estava falando do Moacir, né? E tem uma história muito gostosa que é das bacalhoadas do Clube Português, né? Essa aí é de memória, assim, inesquecível. Eu não sou dessa época não, porque eu nasci tem pouco tempo, Celso, então eu não lembro dessas coisas não. A questão é que o nosso pessoal tem menos memória do que a idade. Viu? Mas é bom porque aqui nesse almanaque você recorda muita coisa para as pessoas que viveram essa época, é um momento de recordar, às vezes não lembrava de tantos detalhes. E para as pessoas que não viveram essa época, por isso que eu falei que é importante isso nas bibliotecas, nas escolas, é um momento de conhecer a história da nossa cidade. É uma forma de conhecer por que Uberlândia chegou aonde está e por que ela pode sinalizar os caminhos dela. Agora, uma coisa que é muito interessante no almanaque é que ele é muito lido fora de Uberlândia, porque as pessoas veem aqui nessa história parte da história que também tem nas cidades delas. Então, na cidade dela tem sempre alguém que começou uma carreira artística, alguém que fez um trabalho muito grande. Aqui tem, por exemplo, a história do Cajubá, dos 50 anos, foi um lançamento. E tem uma das matérias com o Tito Teixeira. E aí é impressionante você ver, o Tito Teixeira fez o serviço telefônico de Uberlândia, era do Tito Teixeira. O Tito Teixeira fez estradas de Tumbiara para frente. O Tito Teixeira teve papel na aviação aqui de Uberlândia. O Tito Teixeira foi fundador do Cajubá. Quer dizer, envolve uma série de histórias numa única pessoa. E que vão ligando. Então eu falo que a memória é bonita porque ela vai fazendo um traçado, né? Então você vai puxando aqui e depois vai dando liga, né? E tem uma história muito bonita aí de quando o Silvio Caldas morou em Uberlândia. Gente, tem muita coisa aqui, né, Celso? Não dá pra gente falar tudo. Tem os 70 anos do mercado municipal e o nome Uberlândia, que está completando 85 anos, porque Uberlândia mudou de nome em 1929. Exatamente, o sertão da farinha podre, né? Pois é. Ô Celso, me fala uma coisa, só para terminar, o nosso tempo já esgotou, mas quem quiser esse almanaque, onde que pode adquirir? Ele está à venda nas bancas, né? E ele está aí completando, então, a edição número 7, começando o seu 4º ano, porque ele foi lançado em agosto de 2011. Tá certo. Celso, parabéns mais uma vez pela iniciativa. A gente espera que vocês tenham muitas e muitas edições, porque o Uberlândia tem muita história para contar. Muito obrigado, viu? Obrigado. Um abraço. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com mais informações para você. Já, já.